Olá, você ligado aqui no canal do YouTube de O Tempo. Hoje, o Café com Política recebe o vereador Daniel Carvalho, do PSD de Contagem. Ele que já conhece um pouco aqui do trabalho do Tempo, já esteve aqui outras vezes, mas a gente o convidou para conhecer um pouco mais, para aprofundar um pouco mais nesse trabalho dele e do que ele vem desenvolvendo frente à Câmara Municipal de Contagem. Daniel, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Café com Política. Obrigado, seria uma satisfação sempre poder estar aqui presente, eu que já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes, saudar todo o público de vocês, os ouvintes, e muito animado para a nossa entrevista. Então, eu queria que você contasse, você já veio aqui, o público já conhece um pouco do seu trabalho, mas não quer demais reforçar, né? Como que iniciou a sua vida política, a sua carreira política de lá para cá? A gente sabe que você já está no 4º mandato, né, aqui na Câmara de Contagem. Isso mesmo, Cira. Meu nome é Daniel Carvalho, né? Eu tenho uma trajetória um pouco diferente. Eu não sou filho de político, não sou ligado a nenhum segmento, nenhum partido político, enfim, né? Eu não tenho essa ligação ideológica e meus pais também não são de Contagem. Só que eu sou nascido na cidade e tenho essa relação direta com a cidade. Comecei a fazer esse trabalho desde muito novo, adolescente, e sempre foi um sonho poder contribuir para a minha cidade. E em 2013 eu consegui ganhar as eleições e já estou no meu 4º mandato. E tenho aí trabalhado, liderando o número de projetos na Câmara Municipal e estou muito feliz. Bom, há 11 anos, mais de 11 anos, né? O que tem te motivado a continuar na vida pública, Daniel? Pois é, eu tenho uma convicção que eu entrei para a vida pública porque eu queria fazer uma cidade melhor, uma cidade diferente, e a minha relação sempre foi com Contagem. Como eu disse, eu sou contagense, então toda a nossa discussão é voltada para cá. E me incomodava muito quando jovem eu ter que sair da cidade, eu e meus amigos naquele momento, para procurar uma qualificação, para procurar entretenimento, para procurar uma saúde, uma educação melhor. E aí foi o que me motivou a entrar na política, a desenvolver também uma busca pelo pertencimento na nossa cidade, a nossa identificação com a cidade. Sempre, vocês devem, quem nos acompanha aí, inclusive quero convidar a nos seguir lá pelo nosso Instagram, Daniel Carvalho MG, vocês vão ver que a gente sempre usa uma camisa Sou Mais Contagem, e o objetivo é esse, é ter orgulho da nossa cidade e ter aqui na nossa cidade tudo que a gente sempre procurou, não precisar de sair daqui. E a minha vida sempre foi assim, eu consegui estudar, trabalhar, sempre em Contagem. Então esse sempre foi o meu propósito. Às vezes as pessoas achavam que era meio vago. Ah, mas a sua principal bandeira é a identidade, é a luta, é o pertencimento pela cidade. Sempre foi. Porque quando você tem isso enraizado, você luta pela saúde, pela uma educação, uma segurança. E assim foi a nossa trajetória. Bom, e você tem uma formação em Direito, né? Tem experiência aí ligada ao PROCON, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Como que essas experiências todas convergiram e contribuíram hoje para o seu trabalho no Legislativo, Daniel? Sem sombra de dúvida, a começar pela formação, né? Ser advogado e também as experiências que eu tive. Eu fui coordenador na Secretaria de Meio Ambiente. Hoje é uma pauta do meu mandato, a questão ambiental, e me orgulha muito. Eu sou o vereador que tem mais projetos de lei aprovados na área ambiental da cidade, inclusive foi o que me trouxe, né, o que me deu visibilidade, foi a pauta ambiental lá atrás. Hoje a gente tem várias bandeiras que a gente é referência no estado e também na cidade, mas foi a área ambiental, e também tive a oportunidade de ficar 1 ano à frente do PROCON da cidade, também com números exorbitantes. A gente teve um bom desempenho no PROCON, que também fez com que a gente tivesse essa pegada também mais voltada para o lance mais para a defesa do consumidor, para o comércio local, que é uma pauta também, né, o fortalecimento do comércio, da geração de emprego e renda na nossa cidade. Isso também fez com que a gente tivesse um mandato muito voltado para isso. Bom, você também apresentou leis e propostas voltadas à inclusão, né? Como é o caso de laudo permanente para pessoas com síndrome de Down, transtorno do espectro autista também. Quais são os próximos passos em pautas relacionadas a esses temas, Daniel? Olha, você fala sobre a inclusão? Sobre inclusão. A inclusão, como eu disse do meio ambiente, o nosso mandato é um mandato muito planejado e muito bem desenhado. A gente inicia o ano fazendo uma discussão sobre
sobre mulheres ali no mês de março. Também sou o vereador hoje que tem mais leis em prol das mulheres, principalmente contra a violência doméstica. Aí em abril a gente faz essa discussão da inclusão até maio ali, que é onde, né, tem o dia do autismo, da síndrome de Down. E aí eu aproveito até aproveitando a sua pergunta, a gente discutiu essa semana um projeto de lei que a gente cria o incentivo às instituições para receberem crianças com alguma deficiência. Porque o que acontece? Também foi veiculado essa semana o goleiro Cássio do Cruzeiro, relatando a dificuldade que ele teve de matricular a sua filha. E que é algo corriqueiro, porque as escolas não querem receber pelo alto custo dessa criança. E aí, qual que é a nossa proposta? Inclusive, a gente está transformando isso em projeto de lei. Que essas instituições tenham algum benefício para receber essas crianças. Que seja no IPTU, que seja no ISS, que seja num engenho de publicidade, mas que a gente motive essas instituições a fazerem a inclusão. Mas nós temos várias leis de inclusão, como a prioridade hoje, tanto comércio privado quanto o setor público, na prioridade de atendimento aos autistas, essa lei do laudo permanente, que foi uma grande conquista, e tantas outras. Mas dando só sequência, Síria, e a gente tem a questão do meio ambiente, que a gente faz a discussão em junho também, que é uma pauta do nosso mandato. Em setembro, eu também sou autor da Lei de Setembro Amarelo, e a gente faz uma discussão ampla da questão da valorização da vida, como hoje também é um projeto de lei nosso, os psicólogos e assistentes sociais na escola, hoje ali no corpo docente, que inclui toda essa lei de valorização da vida, que a gente faz um debate ali no mês de setembro, e para valorizar a questão da saúde, outubro e novembro, com a questão do outubro rosa e o novembro azul, que também a gente tem várias leis, tanto voltado para a saúde do homem, quanto para a saúde da mulher. Não deixando aqui de mencionar a nossa atuação também na questão do comércio, da indústria da cidade, que é uma grande pauta nossa também, a questão da geração de emprego e renda. Outro ponto também que o senhor destaca é a defesa dos profissionais da educação, né? O que na visão do senhor tem sido feito, o que a Contagem tem feito aí na valorização desses servidores para o município? Pois aí eu quero chamar a atenção para uma atuação nossa, no sentido, essa semana nós aprovamos um projeto de lei que garante aos professores a questão da proteção. Há uma pauta também extensa nossa da questão da proteção das nossas crianças, inclusive também com projetos aprovados. Recentemente agora teve a questão daquele influencer, o Felca, né? E a gente fez várias postagens falando que a gente já fazia esse debate há muito tempo na casa, inclusive com leis aprovadas, a questão da adultização, da proteção da imagem das nossas crianças. Só que aí, Síria, o que acontece? Ficou muito pautado nisso, na questão das crianças. E, coincidentemente, a gente conseguiu aprovar um projeto semana passada das crianças, da proteção das nossas crianças, e essa semana a gente aprovou um projeto de minha autoria também frente à questão da violência com os professores. Também tem sido muito veiculado aí pela imprensa, agressões aos professores, né? E a gente criou um projeto agora que garante, que dá uma tranquilidade e que dá uma tranquilidade aos professores nesse sentido de proteção da figura do professor. Então, da questão da educação, a gente tem feito uma discussão ampla, tanto da criança quanto dos professores. Mas eu quero ir um pouco além no debate da educação. A Prefeitura de Contagem apresentou essa semana um projeto que chama PIPA, é um programa de incentivo à alfabetização de crianças. E recentemente não, em 2022, nós apresentamos um projeto de lei com os mesmos moldes para que a gente pudesse fazer um reforço escolar às crianças que ficaram deficientes no período pós-pandemia. Aquelas crianças ali de 6 a 9 anos que estavam naquele período de alfabetização, aprendendo a ler, escrever, a fazer conta, e elas retornam para a escola logo depois de 1 ano, 2 anos, já numa outra série, sem saber ler e escrever.
E a gente apresentou esse projeto. E naquele momento ele não foi aceito. Fizeram com que a gente retirasse o nosso projeto e a prefeitura apresentou um outro projeto que chama Contagem Viva, que na verdade era no contraturno questões culturais e lúdicas, esportivas e lúdicas. E não deu certo. Tanto é que a prefeita Marília, muito atenta a essas movimentações, lança essa semana exatamente o projeto igual ao nosso de reforço escolar para essas crianças que ficaram deficientes nesse período. Não só as crianças que ficaram ali naquele período da pandemia, como todas serão contempladas, mas de forma muito especial essas crianças que ficaram com essa lacuna na sua formação. Agora, outra pauta que tem sido bastante falada nacionalmente, mundialmente, né, em relação aos animais, aos cuidados com os animais, os maus tratos com os animais. O que tem sido feito aqui em Contagem para com os animais nesse sentido de cuidado, de atenção, Daniel? Também é uma outra pauta prioritária do nosso mandato. Eu me tornei uma referência, inclusive no meio político, pelas questões ambientais, principalmente voltada à questão da proteção animal. O que acontece? Que eu acho que foi a grande vitória nossa. Há uns 3 anos atrás, a gente começou uma luta aqui na cidade porque não existia um departamento específico para cuidar dos nossos animais. A Secretaria de Meio Ambiente da nossa cidade, ela cuidava de licenciamento ambiental e de educação ambiental. Então, quando acontecia um incidente, quem cuidava era a zoonose. E a zoonose é um departamento da saúde. Então, não existia. Hoje, depois de uma insistência nossa, uma luta intensa junto com a prefeita Marília, na última reforma administrativa, foi criada a Superintendência de Defesa Animal. Hoje é um departamento que tem orçamento específico, tem gerente, superintendente, tem estrutura para cuidar dos nossos animais. Inclusive as castrações, todo esse trabalho hoje é concentrado nessa superintendência. Contagem aumentou os números de castrações. Hoje é possível empresas se habilitarem para... Empresas não, né? Clínicas veterinárias se habilitarem para conseguir fazerem as castrações. Tem o castramóvel, que são as castrações descentralizadas. Além de todo o trabalho, nós conseguimos aprovar um projeto de lei que é o Dezembro Verde, que é um trabalho contra, uma luta contra o abandono dos animais ali naquele período de férias, que é dezembro e janeiro. Um projeto nosso também que foi destaque é o Abril Laranja, que é contra a crueldade animal, entre outros, dentre vários outros projetos que a gente conseguiu. Todos os espaços públicos hoje, a gente conseguiu, os novos espaços públicos da cidade, além de um espaço pet, para que a gente possa levar os seus animaizinhos, também voltando à pauta das crianças, um espaço também das crianças e da inclusão, para que esses novos espaços também tenham espaços inclusivos, para crianças e também para os animais. Bom, a gente já falou um pouco de saúde, de educação, dos cuidados aí com os animais também. Agora, de uma forma em geral, Daniel, quais são os maiores desafios de Contagem hoje e que o Legislativo tem feito, tem colaborado para ajudar, para tentar superá-los? Olha, essa é uma boa pergunta. A gente tem, e você deve ter percebido, a gente tem uma atuação ampla em vários segmentos, em vários setores, mas aí falando de forma macro, eu vejo que o grande desafio hoje da cidade é a questão da mobilidade. Contagem vem sofrendo há anos com questões estruturais. Contagem é uma cidade muito grande, com 8 regionais que não se comunicam muito, né, com difícil acesso. E há 4 anos aí nós viemos lutando para a implantação do Sistema Sim, que seriam várias obras de infraestrutura ligando toda a cidade, né, todos os pontos, todas essas 8 regionais. A prefeita Marília vem se dedicando muito, a Câmara vem ajudando, aprovando empréstimos, aprovando financiamentos para que essas obras se encerrem. Eu acho que esse é o grande desafio, fazer com que a nossa cidade consiga se locomover. Agora, essa semana, inaugura a Avenida Maracanã, que nós também tivemos uma participação imensa, que é um grande avanço, é uma avenida de mais de 4 quilômetros ali na Regional Vaz das Flores com a Regional Sede, que vai tirar o fluxo, o grande fluxo, o fluxo pesado do centro da cidade, ali do centro histórico da nossa cidade. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio. E pautado a isso, na mesma fileiras, foi encaminhado para a Câmara Municipal, inclusive eu sou o presidente da comissão especial que foi criada, o Código de Posturas e o Código de Obras da cidade, que aí eu acredito que a gente vai dar um grande salto para
para essas questões da instalação, das implantações das nossas empresas, que é um grande desafio. Há uma grande reclamação de que o ambiente de negócio na cidade não é bom. Que eu acho, a prefeita Marília, ela teve um grande avanço no seu mandato, tanto é que foi reeleita com quase 70%, mas sempre havia poderia ser melhor, e o poderia ser melhor sempre era ligado a essa questão empresarial. E eu acho que com essa discussão que está lá na casa do Código de Posturas, com o Código de Obras, a gente vai dar um grande salto para desenvolver, para facilitar que essas empresas venham para Contagem, que você possa sim, empreender e desenvolver na nossa cidade. Então, a questão da mobilidade e a questão dos empreendimentos serem instalados na cidade, eu acho que esse é o grande desafio, o grande gargalo, que a gente caminha para isso, mas nós estamos enfrentando esse desafio. Bom, queria que você falasse um pouco do que você pretende trabalhar aí nos próximos anos do seu mandato. O novo mandato, agora o quarto mandato, começando esse ano, né? O que é que você pretende priorizar? O que tem pela frente aí nesses próximos anos? Eu sou presidente do partido, eu sou presidente do PSD em Contagem, né? um grande partido, hoje o vice-prefeito do nosso partido. Nós estamos muito concentrados em entregar um bom mandato para a cidade, né? Aos eleitores que me concederam esses votos. Mas é claro que a gente não pode deixar de falar de eleição, né? Ano que vem tem eleição. Eu, a princípio, não me vejo como candidato a deputado. Eu fui candidato nas eleições passadas a deputado federal, tive uma votação relativamente expressiva, tive 11 mil votos, a maioria desses votos concentrados aqui na cidade, e aproveito, inclusive, Síria, para fazer um grande debate. Eu tenho um posicionamento por ser criado numa questão de muito trabalho. Eu não tenho nenhuma ligação ideológica, luto muito contra a polarização. Então, o que nós vamos enfrentar aí agora nessas próximas eleições? Então, a minha vertente é essa. Eu quero sempre discutir a solução, o resultado, sabe? Eu quero entregar o trabalho, entregar o resultado. Essa é a minha formação. Eu sou prático. Então, aquela disputa de narrativas ideológicas e tal, isso me cansa. Inclusive, eu percebo que isso é um grande atraso em todos os segmentos, inclusive na esfera nacional. E aí o que eu vejo para essas próximas eleições é isso. A gente vai enfrentar novamente essa polarização, mas eu acredito nesse segmento. E certamente eu estarei participando num desses campos aí que será mais voltado para a questão do resultado, da entrega do trabalho, e certamente nós teremos aí a condição de participar, mas o meu grande objetivo é esse, entregar trabalho, resultado, e não entrar nessa disputa ideológica partidária. O que o senhor espera do posicionamento do partido nessas próximas eleições agora de 2026, hein, vereador? Pois é, uma grande incógnita, né? Essa semana, vários veículos aí divulgaram a possibilidade do governador, do vice-governador Matheus Simões vir para o PSD. Eu tenho uma relação muito próxima com o presidente do partido, que é o Cássio Soares. Inclusive aqui faço uma saudação especial a ele. Cássio, que é um presidente, tem conduzido brilhantemente o partido, tanto é que o PSD hoje é o partido que tem mais prefeitos em Minas Gerais, com maior representatividade também na Assembleia, com a maior bancada da Assembleia. Também tem uma relação, e aqui eu não posso deixar de mencionar isso, com o ministro Alexandre Silveira e tantos outros aí do PSD. Tantos quadros, né? O nosso senador Rodrigo Pacheco, tantos outros. Eu ainda vejo um cenário de indefinições, né? Ainda há uma incógnita sobre o Rodrigo Pacheco, se ele será ou não candidato, e se será candidato no PSD. Nós estamos aguardando. Eu aqui em Contagem certamente vou participar, mas estou aguardando. Inclusive, convido a todos aí, semana que vem, dia 15 de setembro, haverá uma reunião com todos os prefeitos, todos os deputados. O nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, estará aqui e podemos ter novidades. Então, nós não temos um posicionamento, mas tem muita coisa para acontecer. O que é certo, Síria, é que o PSD irá participar dessa eleição como protagonista. Não tenho dúvida.
Pois é, Contagem a gente sabe que é um colégio eleitoral muito expressivo, muito importante para toda Minas Gerais, né? O senhor acredita que a cidade ela vai ser mais valorizada por partidos políticos agora, lançando mais candidatos em 2026? Sem sombra de dúvida. É uma pauta que eu defendo também. Fui candidato a deputado federal justamente por isso. Quando eu faço a discussão da polarização, eu entro muito nesse aspecto. Eu quero, inclusive, convidar você que está nos ouvindo aí, fazer uma reflexão junto comigo. Você lembra quem foram os candidatos mais bem votados na última eleição? Os dois, tanto da direita quanto da esquerda, que foram mais bem votados na nossa cidade, que tiveram uma votação expressiva, nenhum mandou recurso para a nossa cidade. Então, é algo que a gente precisa fazer uma reflexão. Nós estamos chegando perto de uma eleição. Contagem é a segunda cidade mais populosa do nosso estado, aí fica sempre segunda, terceira, e nós não temos deputado estadual e não temos deputado federal. E todo mundo vem aqui buscar voto. E ninguém lembra da cidade de Contagem depois, porque a prefeita Marília, sempre está aí passando a sacolinha, pedindo recurso, e a minha discussão sempre foi essa. Quando eu fui candidato a deputado federal, a gente tinha um projeto muito planejado, muito propositivo, apresentando números, projetos. Aí as pessoas me perguntavam assim: não, Daniel, fantástico, adorei a sua proposta, você é um excelente candidato, mas eu só quero fazer uma pergunta. Quando ela falava isso, eu já ficava um pouco assustado. Se é Lula ou se é Bolsonaro? Então, na verdade, o que ela queria saber era algo... ela estreitava o direcionamento. E aconteceu isso, né? Os candidatos que aqui foram eleitos nunca mais voltaram em Contagem. Teve candidato que teve 80 mil votos, teve candidato que teve 60 mil votos, sequer mandaram uma mísera emenda para cá ou fizeram uma discussão aqui na nossa cidade. Só na época de campanha. Na época de campanha todo mundo está aqui. Então o que eu tenho defendido? Nós temos trabalhado isso lá na Câmara Municipal, um grupo de vereadores, para que nós tenhamos uma candidatura, pelo menos a deputado estadual, que represente a nossa cidade e a gente consiga fazer um deputado estadual aqui da nossa cidade. Você colocou o seu nome Meu nome está candidatura? Meu nome está colocado à disposição, mas como eu te disse no início da nossa conversa, o meu grande foco é Contagem. O meu grande desejo sempre foi Contagem. A minha visão está muito centralizada em Contagem. E 2028 é logo ali. Eu vejo uma grande lacuna, né, de lideranças na cidade. Hoje a prefeita Marília é a grande liderança. As pesquisas apontam que ela lidera com muita sobra, mas depois dela são todos os vereadores que estão lá na casa de forma igualitária. Então, a gente também tem trabalhado muito para que a gente consiga essa convergência, principalmente na Câmara Municipal, para que tenhamos bons nomes para disputar tanto 26 quanto 28. Bom, a gente está falando muito agora, já especulando nomes aí para o governo do estado, para o governo federal, né? Qual que é a avaliação que você faz hoje do atual governo, do governo de Zema aqui em Minas Gerais? O governo Zema é também analisado aí, né, de forma muito propositiva. Ele ainda é bem avaliado, né? As pesquisas mostram isso. Acho que o governador ele acerta em alguns aspectos, mas também erra. Eu acho que a antecipação da eleição dele à presidência tem trazido, inclusive, desgastes na gestão, né? Ele tem dado algumas declarações que ao meu ver, infeliz, inclusive essa última da questão dos moradores de rua. Eu acredito que o Zema trouxe para a nossa gestão, inclusive eu que sou um progressista, vários avanços, mas também a gente teve algumas dificuldades. Acho que ele termina o seu mandato ainda com uma avaliação positiva, não acredito ainda, né, na possibilidade dele conseguir fazer o seu sucessor de forma imediata, mas vejo de forma positiva. Como eu disse, acho que tem pontos positivos, mas também houve alguns, não um retrocesso, mas alguns problemas ainda no atual governo. Bom, como você disse, alguns candidatos vieram aqui na época das eleições em Contagem e depois nunca mais apareceram, né? Quais são os pontos de atenção que os próximos candidatos ao governo de Minas devem ter com a cidade de Contagem?
Eu não tenho dúvida, assim, são pontos estratégicos. Como eu disse, a questão da mobilidade, e aí eu incluo a questão, né, do metrô, que é uma pauta antiga da cidade, essa questão específica da mobilidade. Eu acho que tanto o governador quanto o presidente deveria ter um carinho especial com a cidade de Contagem, que figura entre as 30 maiores cidades do Brasil, tem um PIB considerado, uma cidade pujante, que necessita de investimento, cortadas por várias BRs. Então, assim, a gente sempre lutou por essa questão da mobilidade. Eu acho que todos teriam que ter esse olhar mais voltado para isso. Também a questão da indústria, da valorização dos nossos industriais aqui, é algo também que eu me aproximo muito, né? Hoje a ASIC, que é a Associação do Comércio da Indústria, a gente tem uma relação muito próxima, também com o CDL, que não é diferente, tanto com a FIENG, com a CIENG, com a CEASA também, que está no nosso município. Então, assim, Contagem tem uma característica muito voltada para a questão industrial, para a questão comercial. Então, eu acho que teria que ter mais um olhar voltado para isso, esse incentivo, essa valorização, esse cuidado com os nossos empresários, com o pequeno, com o médio, e principalmente com a indústria. Bom, a gente falou de governo do estado, governo estadual, eu queria falar um pouco sobre governo federal. Como que o senhor analisa hoje toda essa discussão em torno da disputa à presidência da República que está acontecendo no nosso país? Pois é, eu analiso com o meu olhar crítico da polarização. Acho que é um atraso para o nosso país, a polarização. Eu não acredito nisso, nesses discursos simplesmente de narrativa, sabe? Eu falo mais alto, eu ganho. Inclusive esse reflexo que nós estamos vivendo agora do tarifaço. Recentemente fiz um elogio à prefeita Marília nesse sentido, de que ela deixa a discussão partidária de lado e vai fazer uma discussão voltada para a nossa cidade, que para mim é o que importa. O que o tarifaço compromete a minha cidade? Então, em vez de eu ficar lá naquela discussão de narrativas, Trump, Bolsonaro, Lula, enfim, o que a gente pode fazer para os nossos comerciantes, para os nossos empresários, para que o nosso prejuízo não venha? Então é esse o nosso trabalho. E aí, nessa perspectiva, eu quero fazer aqui uma crítica ao presidente Lula, que para mim erra quando entra nessa discussão com o presidente Trump, de querer, dessa discussão de narrativas, porque a gente não vai se ajoelhar, a gente não vai se sentar na cadeira, ou, enfim, não vamos ser submissos, mas a discussão agora não é essa, a discussão são os nossos empresários, é a nossa questão econômica, e aí sim, quando eu falo do resultado, é isso. E do outro lado, eu não quero nem me dirigir, porque coloco uma questão pessoal à frente do nosso país. Então, para mim, é um grande desserviços que esses dois lados estão fazendo para o nosso país. Eu sou do resultado, eu sou do objetivo. E aí a polarização, para mim, ela traz só problema, ela só traz desserviço. Eu sou de uma... eu costumo brincar, Síria, meu pai é de uma cidade pequena, que lá 2 irmãos governaram a cidade por muitos anos. Qual cidade? Cidade de Belo Vale. Belo Vale. Foram quase 40 anos e eles eram inimigos. Então, a cidade era dividida. Metade da cidade apoiava um e metade da cidade apoiava outro. E eles brigavam por isso. Meu pai, inclusive, era um deles. E aí um irmão ganhava, naquela época não tinha reeleição, depois o outro ganhava. O outro ganhava, depois... E eles brigavam, tinha morte, porque inclusive o interior sempre tem isso, né? E aí, logo quando eu comecei a mexer com política, a estudar, eu gosto muito disso, eu brincava com meu pai, falava, pai, o senhor foi enganado a vida inteira. E eu acho que a polarização é isso. São debates de narrativa para continuar a mesma coisa partidária ali. O financiamento, a disputa partidária é para eleger os mesmos daquele partido. Então, da direita ou da esquerda que são ligados àquele partido. E a questão partidária, as pautas partidárias são sempre colocadas na frente da discussão do povo, do que é necessário, das cidades. Então, para mim, eu nunca fiz parte dessa disputa ideológica partidária. Eu sempre, e foi o que me trouxe
até a política. E é o que me sustenta. Então eu posso vir aqui no seu microfone e falar o que eu quiser. Porque eu não tenho amarras, eu não tenho padrinho, eu não tenho chefe. O meu chefe é o povo. O meu compromisso é com a minha cidade. E é isso que eu estou mirando. É com a cidade de Contagem. Então quando há aquelas discussões rasas lá na Câmara e que eu fico bravo, você que me acompanha aí, eu falo, vamos discutir o nosso tema aqui, em vez de ficar discutindo lá o Lula, o Bolsonaro, né, as histórias. Vamos discutir o que está acontecendo na nossa cidade, o que vai trazer de resultado e objetivo para a nossa cidade. Porque quem votou na gente quer isso. Não quer que a gente fique discutindo Bolsonaro, Lula e por aí vai. Bom, para fechar nossa conversa, então, Daniel, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, ele disse que a candidatura à presidência do Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, e é o atual governador de São Paulo, pode causar uma reflexão aí no partido. O que você pensa sobre essa posição de Kassab? Sim, eu também acredito que a candidatura do governador Tarcísio certamente trará uma reflexão não só no PSD, mas eu acho que em como todos os partidos centro-direita do nosso país. Sem sombra de dúvida, o governador Tarcísio hoje ele é a principal referência do campo centro-direita. E eu acho que ele se colocando como candidato a presidente, não haverá uma reflexão somente do PSD. O PSD, sim, principalmente em São Paulo, porque em São Paulo também, como em Minas Gerais, é o partido que tem mais prefeituras, né? Em São Paulo, cerca de quase 300 prefeituras, só em São Paulo. E o presidente Kassab é o secretário de governo do governador Tarcísio. Então, certamente, o governador Tarcísio sendo o candidato, vai haver uma convergência, eu acredito nisso, de vários partidos do campo centro-direita para apoiá-lo. Mas isso não é algo colocado ainda, né? Inclusive, o PSD ainda tem bons nomes, como o candidato Ratinho, do Paraná, também o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que também é do quadros do PSD, e como tantos outros, né? Como eu disse aqui, do Rodrigo Pacheco, como também do Alexandre Silveira. Eu acredito que tem muita coisa para acontecer ainda, cenas dos próximos capítulos, mas eu insisto, o PSD, tanto a nível estadual quanto nacional, será protagonista nessas próximas eleições, até pela sua musculatura e pela sua grandeza, será colocado aí. E para terminar, Síria, para você entender, porque você fala, mas você fala tanto de polarização, mas o seu partido é um partido grande, forte, que se posiciona em vários campos, mas é justamente o PSD me dá a condição de manter as minhas posições, inclusive voltadas para o campo da esquerda, quando é mais social, quando é mais voltada para esse campo aí de auxílios, enfim, que eu tenho capacidade hoje, inclusive tenho projetos já aprovados, e também do campo liberal, progressista, que me dá a condição de estar ligados aos empresários, nessa questão desenvolvimentistas. Então, assim, é onde eu sempre quis estar, porque me dá a condição de olhar para frente, construir um futuro e criar possibilidades para minha cidade, que é o que eu sempre sonhei e é o que eu quero. Tá certo. Daniel, muito obrigada, viu, por mais uma vez ter atendido o nosso chamado, ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho sobre sua trajetória e também sobre política. É um prazer, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Sempre que chamado, sempre que convidado, estarei aqui à disposição. Tá certo. Nossa entrevista de hoje, portanto, foi com o vereador de Contagem, Daniel Carvalho, do PSD. Fique ligado aqui no canal de O Tempo, que em breve teremos mais entrevistados para você aqui no Café com Política. Até uma próxima.